Boa noite, nona fase. Vamos dar início hoje à apostila 2 de matemática. Nessa apostila 2, nós vamos introduzir a ideia de função, tá bom? E antes de falar desse primeiro problema aqui, que está na apostila de vocês, eu vou dar alguns exemplos para vocês de situações do nosso dia a dia onde nós temos uma função, tá? Esses problemas representam uma função. Por exemplo, quando eu vou numa sorveteria comprar um picolé, tá? Quanto que eu vou pagar por esse picolé que eu estou comprando? Ou seja, o preço que eu vou pagar vai depender da quantidade de picolé que eu vou comprar, tá certo? Ou seja, preço e quantidade são duas grandezas, tá? E daí nós temos um exemplo de função. O preço que eu vou pagar está em função da quantidade de picolés que eu vou levar, que eu vou comprar, tá? Um outro exemplo do nosso dia a dia, onde nós caímos também nessa ideia de função. Quando eu vou no posto de combustível, o preço que eu vou pagar no posto de combustível depende de quê? Depende da quantidade de gasolina que eu comprar, depende da quantidade de óleo diesel que eu vou comprar, ou depende da quantidade do etanol. Ou seja, o preço que eu vou pagar nesse posto de combustível está em função de quê? Da quantidade de combustível que eu vou levar. É um outro exemplo do nosso dia a dia em que nós temos função. O preço está em função de quê? Está em função da quantidade de combustível. E um último exemplo, uma última situação do nosso dia a dia, em que representa também uma função. Quando eu pego um táxi, por exemplo, tá? Quando eu pego um táxi, eu tenho um valor fixo, tá? Que é o valor da bandeirada, mas tem um valor que vai variar de acordo com a quantidade de quilômetros que esse táxi percorrer, tá bom? Então, ó, o preço que eu vou pagar na corrida desse táxi vai depender de quem? Da quantidade de quilômetros que este táxi vai percorrer, tá? Então, preço em função da distância. É um outro exemplo do nosso dia a dia envolvendo função, tá? Então, essa função, existem vários casos, várias situações do nosso dia a dia em que uma grandeza depende da outra. Uma grandeza está em função da outra, tá? Logo, se trata de função, tá? E é esse conteúdo que nós vamos abordar agora nessa apostila 2, a ideia intuitiva de função. No próximo vídeo eu vou explicar esse primeiro caso que tem na apostila de vocês, tá bom?